Olá pessoal, aquele abraço, estamos aqui de volta. Lembrando que no vídeo anterior, na videoaula anterior, a gente falou sobre a água, sobre a importância da água, sobre a questão da poluição, questão do regime de chuva, que está diminuindo e com isso as águas estão diminuindo, a água potável, água que nós precisamos para consumo. Hoje eu quero aqui falar um pouquinho sobre o ciclo da água da natureza, e também sobre os três estados físicos da água. A água, como nós conhecemos, a água para se beber, mas ela não existe só nesse estado. Existe a água em forma de vapor, na atmosfera, existe a água em forma de gelo, enfim, então são esses os três estados físicos da água. E a gente precisa entender que a água, gente, ela está constantemente, diariamente, a todo tempo, ela está mudando, ela está mudando seu estado físico, tá? A gente precisa entender, por exemplo, como é que isso acontece? Como é que a natureza, ela tem a capacidade, de renovar a água. A água tem a capacidade de se renovar. A quantidade de água que nós temos no mundo hoje, talvez seja a mesma quantidade, certamente, da água que existia há 10 mil anos atrás. É claro que a água líquida, ela pode evaporar, tal, enfim. Mas se observar a água que existe nos oceanos, nos rios, no solo, e na atmosfera e nas geleiras, então toda a água que existia há 10 ou 100 mil anos atrás ainda continua sendo a mesma quantidade de água, mesmo ela estando em diferentes estados físicos. A água, quais são os três estados físicos da água que eu já falei? Sólido, líquido e gasoso. Onde é que nós podemos encontrar a água no estado sólido? Gelo. A gente pode encontrar, por exemplo, na geladeira, quando colocamos a água para congelar. A gente pode encontrar também a água no estado sólido nas geleiras, Polo Norte, Polo Sul. Quando acontece uma chuva de granizo, por exemplo, a água ela se petrificou, congelou. Então isso é água no estado sólido. A água no estado líquido é a água que a gente usa para beber, para lavar, para cozinhar, para irrigar, para lavoura, plantação, enfim. E a água no estado gasoso, em forma de vapor, onde nós encontramos? Praticamente em todo o ambiente. A água na forma de vapor, gente, ela está na atmosfera, ou seja, está no ar. Ela está no ar, ela está aqui. Aqui onde eu estou, aí onde você está me assistindo, nós estamos dentro da atmosfera, que é esse espaço, é o ar. E a atmosfera ela não é 100% seca, existe uma quantidade de água em forma de vapor, vamos entender isso aí. Essa água é que proporciona a formação das nuvens, por isso que chove, Por isso que há a renovação da água. A água suja, ela vai se renovar. À medida que ela vai evaporar, ela vai para a atmosfera e ela vai limpa. Isso é muito interessante. Aí você pode dizer, mas como você pode provar que existe água no ar? Olha, é muito simples, eu posso provar a você agora. Se aqui existe água gelada, como nós temos aqui, vou pegar umas pedrinhas de gelo, vou colocar aqui, tá? Pronto, dentro da água aqui, para ela ficar mais geladinha, e vou mostrar para vocês que ela existe. A água, gente, em forma de vapor, quando é que ela vai se tornar líquida, Quando é que vai acontecer a fusão? Aliás, a fusão não. A condensação, que é quando a água em forma de vapor se transforma em líquido. Quando ela encontra uma superfície mais fria do que o ambiente em que esse vapor está. Por exemplo, vocês estão vendo esse copo aqui? Esse copo está seco, ele não está molhado, está seco. Certo? Se eu pegar, colocar essa água gelada aqui, preste atenção, tá? Olha só. Veja o que acontece. É impressionante. Fica a marca, a água está mais ou menos aqui, a essa altura do copo. Esse copo de alumínio, Se eu vou aproximar aqui da câmera, para que vocês possam observar. Aqui, olha,
veja que ficou um pouco suado. Olha, tá vendo aqui, olha? Esta água que molhou aqui, essa parte aqui do copo, ela não saiu de dentro do copo, porque esse alumínio é impermeável, não tem como a água passar para fora. Essa água já existe aqui. Como o copo, o alumínio ele ficou gelado, esfriou muito, a água, o vapor de água que existe aqui, ele se condensou nessa superfície aqui e formou essas essas partículazinhas, né, vamos dizer assim, de água aqui, ó, como se fosse suado, certo? Então isso, gente, isso é a natureza perfeita, né? Então, por isso que chove, né? O vapor de água que está o tempo todo na atmosfera, está saindo dos oceanos, que está saindo dos rios, está saindo dos lagos, das lagoas, das plantas, do corpo dos animais, do nosso corpo, o tempo todo. Quando se lava a roupa, se põe no varal. Se põe no varal para quê? Para a roupa secar. Mas como é que isso acontece? O sol aquece, tal, enfim, o vento, e de repente, daqui a algumas horas, a roupa está sequinha, cheirosa, sequinha. Isso acontece, sabe por quê? Porque a água que está nela, ela não acontece uma mágica ali. Acontece um processo chamado evaporação. A água que estava líquida ali na roupa, molha encharcadinha, ela evaporou e foi para a atmosfera. Está no ar, tá certo? É por isso que isso acontece, tá bom? Então foi essa videoaula hoje foi exatamente para a gente continuar o assunto de água que nós falamos no vídeo anterior, e aí trazendo outro tema que é a questão dos estados físicos da água, né? Os estados físicos da água e também o ciclo da água na natureza, né? A água que está no oceano evapora, que vai para as nuvens, a água que está em qualquer ambiente, água líquida, ela evapora, fica na atmosfera, dependendo do clima, se transforma em nuvem. Quando essas nuvens, elas elas se precipitam, né? Formam as gotículas pesadas e caem em forma de chuva. A chuva que cai, que molha o chão, que irriga, que se vira no solo, que pega os riachos, que volta para o mar, enfim. O gelo que está aqui, que é água em forma de pedra, forma sólida, né? Mas quando ele já está começando a derreter, porque a temperatura aqui é a temperatura ambiente, e o gelo, a água, ela só se congela, né? A partir aí menos 0 grau, de 0 grau para baixo, enfim. Tá certo, gente? Então deu para entender basicamente essa questão aí do ciclo da água e dos estados físicos da água, né? É meio resumida para que o vídeo não fique tão longo, né? Tão prolongado, que vocês, claro, peço que vocês assistam o vídeo completo. E também eu peço que vocês se inscrevam, tá? No canal. Aí embaixo está aí aquele nominho vermelho, inscreva-se, né? Inscrever-se. Você vai lá, aperta simplesinho e dá aí uma moral aí para o humilde professor aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.